Capítulo 31. Dan Smith encarou Klein com seus olhos cinzentos por um minuto inteiro sem dizer nenhuma palavra. Klein não se intimidou sob a pressão do silêncio e de seu olhar. Ele continuou olhando de volta nos olhos de Dan. Você deve entender que uma vez que você consuma a poção, não haverá lugar para arrependimento. Finalmente, Dan falou com uma voz profunda e sem emoção. Klein sorriu e disse: Eu sei, mas respeito a minha voz interna. Primeiro, sem sono não atende aos meus requisitos, foi o mesmo para espectador, que ouviu no clube de tarô, baseado na descrição. Ele não tinha certeza quando entraria em contato com outros caminhos de Beyonder. Um remédio lento não poderia funcionar para uma situação urgente, portanto, não havia necessidade de esperar. Pela mesma lógica, o coletor de cadáveres também foi eliminado, deixando duas opções: espreitador de mistérios e vidente. Sob a premissa de que poções da mesma sequência eram igualmente perigosas e que ele era incapaz de obter mais informações, bem como o fato de que tanto espreitador de mistérios quanto vidente atendiam suas exigências, então, independentemente de o imperador Roselli estar fazendo uma observação passageira, ou se realmente lamentou não escolher aprendiz, saqueador nem vidente, foi o suficiente para mover a balança em seu coração. Além disso, ele poderia dizer pelo diário que, desde que descobrisse a verdadeira essência da digestão e da atuação, ele seria capaz de evitar os efeitos negativos que a poção traria de forma significativa. Quanto aos murmúrios e tentações ilusórias que poderiam levar as pessoas à corrupção e à loucura, ele já havia encontrado isso mesmo sem ser um Beyonder. Tudo bem. Dan se levantou e pegou sua meia cartola, e disse enquanto a colocava: siga-me. Klein assentiu e fez uma reverência como a de um cavalheiro em gratidão. Tap tap tap. Os dois se aventuram caminho abaixo, seus passos ecoando pela silenciosa e vasta escadaria e passagem. De repente, Klein sentiu-se tomado pela ansiedade enquanto tentava encontrar um tópico para conversarem. Capitão, você mencionou que tomar a poção não me daria diretamente o conhecimento correspondente sobre o misticismo, que eu só teria as qualificações para aprender. Então, de onde vem o conhecimento básico do misticismo? Nossos antecessores arriscaram a vida por isso ou conseguiram por outros meios? Toda vez que ele ia para o subsolo, achava o ar especialmente fresco. Claramente, a ventilação era excelente. No entanto, a rajada ocasional de vento o arrepiava. Dan olhou para ele, a escuridão em seus olhos cinzentos parecia anormalmente profunda. Ele respondeu calmamente: um deles é como você disse, experimentação, resumo e aprimoramento. Segundo, sendo concedido pelos deuses. Terceiro, os perigosos murmúrios que os outros não conseguem ouvir não só rosnam e rugem coisas sem sentido, às vezes, eles descrevem alguns assuntos relacionados ao misticismo. Mas de acordo com o que eu sei, pessoas que realmente ouvem os murmúrios a longo prazo enlouqueceram sem exceção. Ou caíram em corrupção e se tornaram monstros. Claro, devemos agradecê-los, pois os cadernos que eles deixaram são tesouros preciosos no campo do misticismo. Ratos de laboratório humanos? A umidade fria da passagem subterrânea fez Klein estremecer de repente. Então, o meu ritual de aprimoramento de sorte que se transformou em mágica de rede social, eventualmente levaria a efeitos semelhantes devido aos murmúrios enlouquecedores e horríveis? Klein refletiu. No cruzamento, Dan não avançou em direção ao portão Chanes, nem se voltou para o arsenal, depósito e arquivos. Em vez disso, levou Klein para a esquerda e se aproximou da Catedral de Santa Selena. Ele parou no meio do caminho. Não ficou claro o que ele tocou, mas uma porta secreta se abriu. Este é o quarto de alquimia do nosso time dos Falcões Noturnos.
Vou pedir ao velho Neil para pegar a fórmula da poção de vidente e os materiais correspondentes do interior do portão Chanes. Você tem muita sorte. A deusa te abençoou com seu favor. Ainda devemos ter os materiais necessários para 2 poções de vidente. Se não, você teria que esperar muito tempo. Dan apontou para o quarto atrás da porta. Espere aqui. Mais tarde, observe velho Neil preparar a poção. É a parte mais básica dos estudos sobre misticismo. E não toque aleatoriamente as coisas ali. Elas são muito perigosas, caras ou ambos. Com isso dito, Dan acrescentou, como anteriormente. Certo, eu esqueci algo outra vez. Você se tornar um Beyonder é o resultado de ter que enfrentar perigos e a necessidade de encontrar o caderno. O ato meritório foi apenas uma parte, portanto, você não será um membro de nossa equipe por enquanto, ainda será um funcionário civil com um salário correspondente, e ainda fará o que eu lhe instruí a fazer anteriormente. Uma coisa adicional é aprender mais sobre o misticismo com o velho Neil. Você pode organizar o horário com ele. Tudo bem, com a exceção de se sentir um pouco insatisfeito com a falta de um aumento salarial, Klein concordava totalmente com o resto. Segundo Dan, ainda havia o processo de aprender e dominar os novos poderes depois de consumir a poção. Se ele se tornasse um membro formal imediatamente e participasse de missões paranormais, sua morte seria certa. Dan se virou e deu 2 passos em direção ao cruzamento quando de repente se virou. Outra coisa. Eu sabia, Klein já estava acostumado com o estilo de seu capitão. Descobrimos algo sobre as ações da Ordem Secreta, disse Dan com sua expressão habitual. É improvável que eles o provoquem em um futuro próximo, mas não seja descuidado. Tem a ver com eles estando temporariamente incapazes de confirmar se o caderno da família Antigonos é importante para eles. Pelo que descobrimos, eles preservaram alguns dos costumes antigos e podemos confirmar que eles estão relacionados com o Império Salomão e os nobres corruptos daquele período. Entendi. Obrigado, capitão, disse Klein enquanto exalava. Essa também era uma das razões pelas quais ele não queria esperar, agarrando a chance de se tornar um Beyonder com tanta pressa. Enquanto observava Dan ir embora e depois de confirmar que ele não viraria a cabeça para dizer mais nada, Klein entrou lentamente na sala de alquimia. Haviam longas mesas na sala. Havia tubos de ensaio, pipetas, balanças e cadinhos. Parecia um laboratório de química de sua vida anterior. Era apenas mais espartano e antigo. Fora isso, havia um enorme caldeirão, uma concha de madeira escura, uma bola de cristal translúcida e outros itens. O emblema sagrado das trevas e outros emblemas estranhos eram visíveis por todos os lados. Eles davam à sala um ar de mistério. Klein olhou em volta com interesse, mas não era estúpido o suficiente para encostar nas coisas. Depois de um tempo, ele ouviu passos. Velho Neil carregava um minúsculo baú prateado com desenhos complicados. Ele ainda estava usando seu peculiar manto preto clássico que parecia anacrônico, combinado com um chapéu de feltro com uma borda arredondada de mesma cor. Rapaz, eu nunca esperei que você escolhesse vidente. Velho Neil abaixou o baú e usou seus olhos vermelhos e levemente turvos para avaliar Klein. Sua personalidade é como a minha quando era jovem. Você simplesmente não quer seguir as massas. Não é ruim. Acenda essas poucas lâmpadas a gás e feche a porta. Tudo bem. Klein tentou ao máximo não tremer enquanto acendia cada lamparina a gás na sala de alquimia. Ele fez a luz fraca dominar o lugar mais uma vez. Taque, taque, taque. A porta secreta estava fechada. Ele se virou para ver o velho Neil, com seus cabelos brancos e rugas profundas, usando um monte de galhos estranhos de árvores amarrados para esfregar o caldeirão preto.
A preparação de uma poção de sequência é extremamente simples, pelo menos para sequências 7 e abaixo. Não há necessidade de uma chama especial ou qualquer ritual adicional, muito menos encantamento. Não há necessidade de alguém participar espiritualmente. Tudo o que se precisa fazer é ir de acordo com as etapas da fórmula, adicionar as quantidades precisas e misturá-las. Isso é tudo. As rugas do velho Neil pareciam florescer quando sorriu. Sério? Perguntou Klein, surpreso. Isso soa tão simples quanto o meu ritual de aprimoramento de sorte. Cara, é bem assustador quando você para pensar nisso. Talvez seja um presente dos deuses. Louvada seja a dama, velho Neil desenhou um círculo aleatório sobre o peito. Depois disso, ele abriu o baú de prata e tirou um pergaminho de pele de cabra que exalava um ar de antiguidade. A pele de cabra marrom amarelada desdobrou polegada a polegada, revelando palavras. Klein olhou de longe e percebeu que estava escrito em Hermes, um idioma que ele conhecia muito bem. Estava escrito em uma tinta que se assemelhava a sangue, parecendo ainda ter sua fluidez intacta. Mas, além disso, não parecia de modo algum extraordinário. Vidente, 100 ml de água pura, 13 gotas de fluido de baunilha noturna, 7 folhas de hortelã dourada. Klein recitou silenciosamente o conteúdo da fórmula, mas o resto estava bloqueado pelo pulso do velho Neil, impedindo-o de lê-lo. Água pura é água que é repetidamente destilada. Felizmente, eu fiz um pouco anteriormente, então não há necessidade de perder tempo com isso. Enquanto o velho Neil dava a introdução, ele pegou da mesa uma grande garrafa lacrada de vidro com grande familiaridade, tirou a tampa e colocou cerca de 100 ml de água pura no caldeirão sem pensar muito. Klein não se atreveu a perguntar, temendo que afetasse a preparação do velho Neil. Afinal, seria ele que beberia a poção. 13 gotas de fluido de baunilha noturna. Isso pode ser extraído e armazenado como um óleo essencial com antecedência. Velho Neil tirou um pequeno frasco marrom do baú de prata e, com uma pipeta, pingou 13 gotas no caldeirão de maneira relaxada. Uma leve, mas tranquilizante, fragrância emanava, fazendo com que Klein sentisse uma sensação anormal de paz. 7 folhas de hortelã dourada. Velho Neil pegou uma lata de prata e tirou a tampa. Com as mãos, pegou algumas folhas e as espalhou no caldeirão. Ele sentiu um cheiro fresco e estimulante. 4, 5, 6, 7. Perfeito. Velho Neil riu e olhou para a fórmula da poção na pele de cabra, 3 gotas de cicuta venenosa. Isso não é algo que você deva beber aleatoriamente. Pode fazer com que todo o seu corpo fique dormente até a ponto de morrer. Em tempos antigos, provou ser a melhor opção para cometer suicídio. Não é como se eu fosse bobo, Klein pensou, zombando. O velho Neil trocou de pipeta e pingou a cicuta venenosa no caldeirão. A mistura produziu um aroma estranho que refrescava a mente. 9 gramas de pó de erva de sangue de dragão. Velho Neil lentamente colocou a mão no baú de prata e tirou um tubo de ensaio transparente. Havia um pó preto profundo em seu interior. Ele usou um copo e uma balança para medir 9 gramas do pó e despejou no caldeirão, e então mexeu a mistura 2 vezes com a concha de madeira escura. O processo descontraído de preparar a mistura fez Klein se preocupar um pouco. Na verdade, os materiais de antes eram apenas suplementares. A quantidade exata não afeta realmente o resultado final. Devo colocar um pouco mais? Velho Neil fez uma piada. Os 2 últimos são cruciais. A quantidade pode ser ligeiramente reduzida, mas não pode estar muito longe do exigido, ou o seu aprimoramento pode falhar. A quantidade não pode ser a mais, nem mesmo um pouco. Se for,
Você terá que ser tratado por problemas mentais. Não é impossível morrer imediatamente também. Klein imediatamente ficou tenso ao ver o velho Neil tirar um frasco de vidro preto do baú de prata. Sangue de lula lavos, 10 mililitros. Este tipo de lula é considerado uma espécie biológica extraordinária. É claramente uma espécie mutante, está encoberta em mistérios. Seu sangue se romperá rapidamente sob a luz do sol e perderá suas qualidades únicas. Tem que ser armazenado em material opaco. O tom do velho Neil não parecia mais estar relaxado. Ele rapidamente e cuidadosamente extraiu 10 mililitros do sangue com um tubo de ensaio. O sangue era azul como o céu. De tempos em tempos, produzia bolhas ilusórias como se estivesse ligado ao mundo espiritual. Depois de colocar o sangue dentro do tubo de ensaio, as gotas restantes são ignoradas como precaução, sussurrou o velho Neil. No momento em que o sangue azul entrou no caldeirão e fez contato com o líquido anterior, produziu sons borbulhantes. A luz ao redor foi tingida com um tom azul claro, fazendo Klein sentir uma estranha sensação de distância, mas também de familiaridade. Parecia como a sensação de estar no ventre de uma mãe. Elevava a alma humana. O item final. Extrato de cristal estelar, 50 gramas. A voz do velho Neil soou nos ouvidos de Klein, acordando enquanto olhava para a mesa. Na mão do velho cavalheiro havia um pedaço de cristal extremamente puro. Além disso, o cristal parecia gelatinoso, como se fosse geleia da terra. Faltou dureza. Sob a iluminação da luz azul, refletia pedaços de luz que pareciam conter um vazio resplandecente de estrelas no interior. Este é um excelente material para a criação de cristais de divinação. Apenas um pouco menos em consideração a quaisquer erros, enquanto o velho Neil media, ele usou uma pequena lâmina de prata com desenhos para extrair o cristal. Água pura, baunilha noturna, folhas de hortelã dourada, suco de cicuta venenosa, erva de sangue de dragão, sangue de lula lavos e extrato de cristal estelar formam um vidente. Naquele momento, Klein não pôde deixar de lembrar a fórmula. Com tudo pronto, velho Neil despejou alguns pedaços de extrato de cristal estelar no caldeirão. Xii, a poção soltou um chiado. Uma névoa ilusória instantaneamente lançou-se do caldeirão, transformando a sala de alquimia em um borrão. Klein parecia ver uma vasta gama de estrelas em meio à neblina e sentia como se estivesse sendo observado por uma existência invisível. Alguns segundos depois, a névoa se dissipou. Velho Neil usou a concha de madeira e pegou um líquido pegajoso azul escuro. Tinha características estranhas, era pegajoso e inseparável. Nenhuma gota foi deixada no caldeirão. O líquido azul escuro foi derramado em um copo opaco antes que velho Neil apontasse para ele. Está pronta, sua poção de vidente. Ponto.